Olá pessoal, a gente vai fazer nesse bloco a finalização do nosso sistema de interação de banco de dados com o PHP, né? O nosso CRUD, tá bom? Aí a gente já fez nas aulas anteriores algumas funcionalidades, como a inserção de dados no banco de dados, né? A leitura e a atualização. E hoje a gente vai fazer a parte do delete, mais alguns ajustes. Para isso eu vou abrir aqui a nossa pasta dos nossos projetos, um servidor local. E aí hoje a gente vai trabalhar na videoaula do bloco 8. Tá? O que a gente já fez nas aulas, nos blocos anteriores? A gente já fez a parte aqui do inserir, onde eu coloco aqui uma determinada informação, né? E ele vai para o banco de dados. Por exemplo, está inserindo dados. Né? Nosso banco de dados, só para relembrar, ele está aqui, ó, em phpMyAdmin. Vou executar aqui, ele está sem senha. Nosso banco de dados é esse, ó, aula B4, que é a nossa tabela. O registro que eu acabei de inserir, ó. Tá aqui a data, né, 14/11/2020. Tá? Aí a gente já tinha feito essa parte aqui. A gente já tinha feito a de pesquisar por um nome específico e a gente já tinha feito a parte de atualizar, né? Se eu quiser fazer a atualização, a alteração do registro, eu utilizo esse formulário. O que está faltando? Está faltando a gente fazer a parte do delete, né? Ó, o delete dados ainda não existe. Então, o que a gente vai desenvolver na aula de hoje. Então, para isso, eu vou abrir essa pasta aqui, ó, videoaula do bloco 8. Na verdade, eu copiei todos os arquivos, né, de onde a gente parou na aula passada, para a gente poder fazer hoje. Então, vou abrir aqui a pasta, videoaula do bloco 8. Vou deixar aqui. Pronto, aí aqui no nosso index, né, falta a gente fazer essa parte aqui. Aí o que vai acontecer? A gente vai fazer o delete parecido com atualizar, com esse menu aqui, só que em vez de aparecer o nome editar, a gente vai colocar a palavra excluir, né? E aí vai chamar uma outra página. Em vez de chamar o form edit, vai chamar uma outra página para eu poder finalizar. Então, vou aproveitar todo esse código e fazer alguns ajustes aqui. A página que a gente vai criar, eu vou modificar ela. Não vai ser esse nome. Eu vou colocar read all delete. Então, aqui, ó, eu vou colocar ó, read all, que é todas as informações, para deletar, né? Então, vou colocar aqui read all delete. Aí esse arquivo ele ainda não existe, né? Então, eu vou precisar criar ele. Vou salvar aqui, vou criar um novo arquivo, salvar na pasta, aqui, videoaula do bloco 8, e vou copiar. Aqui é um arquivo PHP, então vou precisar colocar os delimitadores do PHP, interrogação, ponto de interrogação, maior que, coloquei os delimitadores do PHP. Aí o que acontece? Quando a gente clicar aqui, ó, né, nesse link, eu quero que ele carregue essa página. Deixa eu só ver se ele já está carregando. Voltar, vou atualizar, clicar aqui, ó. Aí ele está chamando, ó, o read all delete. E o que é que eu quero que ele faça nesse read all delete? Eu quero que ele faça a mesma coisa desse aqui, ó, do read all. Então eu vou só copiar e fazer alguns ajustes. O conteúdo do read all, né, eu vou copiar, cadê o read all? Tá aqui, ó. E vou fazer alguns ajustes, vou copiar para lá. Então, vou copiar aqui o que está dentro dos delimitadores do PHP. Vou colocar aqui, né, e tem algumas diferenças. Primeiro, aqui não vai ser editar. Essa coluna aqui vai ser excluir. E essa palavra aqui também vai ser excluir. Não vai ser editar. Excluir. Tá bom? E esse formulário aqui, ó, ele não vai carregar o formulário para atualizar. Ele vai carregar a página para deletar as informações. Essa página eu ainda não criei. Essa página vai ser o delete.php. E eu modifico o ID? Não, ele vai continuar passando o ID. Né? Porque é através do ID que a gente vai deletar esse arquivo. Ainda não vou criar esse arquivo. Eu vou apenas atualizar as informações para a gente ver como ficou. Vou clicar aqui em deletar. E veja só, ele já carregou a página de excluir. E quando eu clicar em excluir, ele vai chamar o delete, ó,
o delete.php e vai passar um ID. Perceba que eu clicar em cada um, ele vai passar um ID diferente. Ó. Tá? Aí, através desse ID, aqui nessa página, no delete, o delete ainda não tem, né? Então, eu vou criar. Ó. Através desse ID, a gente vai deletar o registro que a gente selecionou. Então, eu vou criar ele aqui, ó, delete.php. E no delete.php, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter algumas configurações semelhantes a outras páginas que a gente já fez. Primeira coisa, como eu estou passando o ID aqui, ó, não estou passando o ID, então eu preciso pegar. Eu estou passando, sempre quando eu passo dessa forma, eu passo pelo método get, né? Então, se eu estou passando pelo método get, eu vou iniciar aqui os delimitadores do PHP. E vou criar uma variável chamada id, né? E através do método get eu vou receber essa variável. A variável é id, né? O nome da variável é id. O parâmetro que eu estou passando aqui, ó, é id. Aqui é o nome da minha variável que vai pegar a variável passada, tá? Deixa eu só ver se está funcionando. Eu vou imprimir essa variável id aqui na página do navegador. Vou atualizar a página, se eu clicar em delete, ó, olha só, ele está passando aqui, ó, está pegando corretamente o ID. Uma vez que ele pega o ID, né, o que é que a gente vai fazer? Sempre que a gente precisa fazer alguma manipulação com o banco de dados, a gente precisa importar a variável de conexão com o banco de dados, importar a nossa classe, importar a instância do objeto. Então, esse código eu já tenho aqui, né, a gente já utilizou várias vezes. Aqui eu importo a variável, o arquivo que contém a conexão com o banco de dados. Aqui eu importo a nossa classe. Aqui eu faço a instância de um objeto. E aqui eu vou chamar um objeto um método que ainda não existe. A gente vai criar depois. Mas eu já vou colocar o nome dele aqui, ó, que vai ser o delete, certo? E esse delete ele vai receber um parâmetro. Que parâmetro? O ID que eu estou recebendo aqui, ó. Então esse ID aqui, ó, certo? Ele vai ser passado para um método lá dentro da minha classe. Então, significa dizer que eu agora preciso fazer esse método na classe CRUD. Então, vou abrir aqui a classe CRUD para a gente poder fazer o método que deleta uma informação. Tá? Então, vou aqui no final, cadê? Depois do método update, deixa eu reduzir aqui. Depois do método update, eu vou criar o método delete. Então, public function delete. Aí o método delete ele vai receber um parâmetro. Qual é esse parâmetro? O ID, né? O ID que eu estou passando aqui, ó. O ID que eu estou passando aqui vai ser passado, né, para esse método. E aqui a gente vai ter uma consulta no banco de dados, só que esse tipo de consulta, na verdade, a gente vai ter uma interação com o banco de dados, né? E essa interação com o banco de dados agora é diferente. Eu vou pegar aqui direto do meu planejamento e vou colocar ela aqui. Olha só que agora mudou, né, a consulta, o tipo de interação que eu vou fazer com o banco de dados. A consulta SQL, isso aqui é da linguagem SQL, né, que está dentro de uma função do PHP, né, que é o prepare, né, e aqui a instância da conexão, a referência da minha conexão com o banco de dados, é só uma preparação para poder executar uma consulta SQL no banco de dados, uma interação com o banco de dados. E o que é que essa consulta diz? Ele diz para apagar na tabela clientes, certo? O registro onde o ID for igual ao parâmetro. Aí, esse parâmetro aqui, na verdade, vai ser ID, só que a gente passa de forma indireta, né? Como a gente já viu, por medida de segurança da biblioteca PDO. E aí, a forma de associar esse ponto de interrogação aqui com esse ID é utilizando o bind value, tá? Utilizando essa sintaxe, como só tem um ponto de interrogação, é apenas um. Aí eu tenho aqui o ID, tá certo? E eu posso informar isso daqui dizendo que vai ser um tipo de parâmetro que eu estou passando é para a biblioteca PDO do tipo string, né? Esse str é do tipo string, tá certo? Então, aqui ele faz a associação. E depois eu utilizo o método de executar. Só que quando eu utilizar o método de executar, eu quero saber se o registro foi apagado. Se o registro foi apagado, ele retorna verdadeiro. Se não, ele retorna falso. Então, eu já preparei aqui, ó, uma consulta. Eu já tinha mostrado para vocês que eu posso chamar o método SQL execute dentro de uma
de uma comparação de alguma estrutura de alguma estrutura que possua condição, como por exemplo o if. Então ele executa e no momento que ele executa, o if que fica esperando o resultado da execução. Se deu verdadeiro, ele executa isso aqui, ó, registro excluído. E aí ele volta para o read delete, isso aqui é com D maiúsculo. E aí ele cria um link para eu voltar para o read delete, né? Deixa eu colocar aqui também. Pronto, estava com um Dzinho aqui que estava diferente. Se der errado, se ele não conseguir deletar o registro, então ele vai executar o else e aí eu vou mostrar essa linha de código aqui. Olha só como é simples o método delete. A gente já pode fazer um teste lá para ver se está funcionando. Então vou atualizar aqui a minha página. Eu vou tentar apagar esse último registro aqui, ó. Clicar aqui em excluir, registro excluído. Se a gente for lá no banco de dados, ó, clicar aqui em clientes, ele vai atualizar. Perceba, ó, que não existe mais. Eu vou deletar um outro registro. Vou voltar, eu estou no read delete aqui, e eu vou apagar esse José Victor Pereira Martins, ó, registro excluído, né? Quando ele volta, já atualiza lá, ó, e ele também já some aqui, ó. Então a gente acabou de fazer o nosso sistema completo, totalmente completo, né? A gente acabou de fazer um sistema que tem as 4 principais interações com o banco de dados. A parte de inserir, a parte de pesquisar, a parte para atualizar os registros e a parte para deletar. Só vou fazer uns ajustes aqui, aproveitar que esse bloco a aula vai ser menor. Eu vou fazer alguns ajustes, né? Para, por exemplo, aqui nesse meu index, aqui no meu próprio index, eu quero jogar esses dados aqui, centralizar, colocar um pouquinho de estilo CSS, né? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, aqui na videoaula 08, eu vou criar uma pasta e vou colocar o nome da pasta CSS. Dentro da pasta CSS, eu vou criar um arquivo com o nome estilo.css. Vou apagar aqui o txt para não dar problema. Pronto, estilo.css. Então, para eu poder aplicar um estilo aqui, eu preciso importar aquele arquivo, né? Então, eu venho aqui no Sublime e aqui no meu index, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a tag que importa um arquivo de estilo CSS. Então, ó, tá aqui, né? Aí eu venho aqui no CSS, né? Aí ele está dentro da pasta CSS, ó, coloca aqui e coloca estilo.css. Tá? Aí eu vou fazer algumas modificações aqui no meu index, só para a gente ter mais facilidade de fazer o controle. Eu vou colocar tudo isso aqui dentro de uma tag main, chamada de tag principal, uma tag única que tem no corpo da página. Só posso utilizar essa tag aqui, ó, uma vez no código da página. Então, vou colocar essa tag main aqui. E lá no meu CSS, eu vou abrir aqui o meu CSS, eu vou colocar algumas regras de estilo, tá certo? Essas regras vão consistir basicamente nas seguintes. A main, eu vou colocar um height dela, vou pegar aqui a minha main, e vou colocar uma largura, né, height, DTH, de 600 pixels, tá? E no momento que eu coloco a largura, né, eu posso utilizar o margem alto, porque ele tenta automaticamente centralizar o conteúdo no centro da tela. Centralizar o conteúdo na tela. Então, ele já colocou aqui, né? Perceba que o conteúdo, né, ele está um pouco para cá, porque tem mais espaço aqui dos 600 pixels para cá, né? Se eu quiser resolver isso, eu posso alinhar o texto dentro da main. Então, eu posso utilizar apenas um text align center e ele vai jogar tudo, centralizar tudo realmente no meio da página, tá bom? Então a gente já conseguiu, né, fazer o controle da posição desse conteúdo. Aí eu quero fazer um estilo bem básico aqui para o read e um estilo para cada div aqui. Então eu vou fazer o seguinte, aqui dentro desse read eu vou aplicar uns estilos básicos, reader, tá? Como por exemplo, eu vou aumentar o tamanho da fonte para 20 pixels. Eu vou colocar uma cor que eu já tinha pesquisado aqui para essa fonte.
e vou colocar um margem, né, todas as margens de 20 pixels, para ele não ficar tão colado como está. Então, vou colocar aqui, vou atualizar. Então, a gente já tem aí uma fonte maior, tá certo? E aqui, né, dentro de cada div dessa, eu também vou aplicar alguns estilos. Então, para isso, eu preciso fazer o seguinte, né? Cada div está dentro de quê? Ó? Dentro da section. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a section, aí eu vou dizer que pegue a div dentro da section e faça essas estilizações. Como, por exemplo, como ele está muito colado, eu vou colocar um pad de 5px para ele dar uma afastadazinha entre eles. E também vou aumentar o tamanho da fonte em 20 pixels. Olha só como é que vai ficar. Ficou bem mais separado, né? Aí eles são links, né? E tudo que é link fica sublinhado, né? Ó, tá? Tudo que é link, ó, fica sublinhado. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar, vou tirar esse sublinhado. Para eu tirar esse sublinhado, eu tenho que selecionar a tag A, que está dentro da tag div, que por sua vez está dentro da tag section. Então, é só a gente fazer o seguinte, seguir a ordem aqui, ó, da lógica do cascade em style sheet, né? Folhas de estilo em cascata. Chegando, a gente vai descendo a cascatazinha até selecionar o item específico. Então, uma coisa que eu vou colocar aqui é para ele tirar o sublinhado do link com o text decoration. E também vou colocar uma cor de link diferente, para ele não ficar com essa cor padrão, que é esse azul bem mais escuro. Vou colocar essa cor aqui. Vou atualizar. Então, ele colocou um azul bem mais claro, tá? Que a gente já fez. Só que as outras páginas, ó, ainda estão desalinhadas. Essa daqui eu dou por terminado, né? Mas as outras páginas, ó, ainda estão desalinhadas. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiro aqui do inserir. Vamos abrir, ó, o form insert, tá? Eu vou clicar aqui e vamos abrir o form insert. O que é que a gente vai fazer nesse form insert? A gente vai fazer o seguinte. Aqui no form insert eu também vou adicionar a tag mail, vou colocar, vou envolver tudo dentro da tag mail, tá certo? E ele, o form insert ele também já tem um header, tá certo? Então ele já vai ficar com a mesma configuração do anterior. Para isso eu preciso apenas importar as regras de estilo CSS que a gente já tinha feito. Então eu vou colocar aqui, ó, css/estilo.css. Vou atualizar minha página lá para ver se o form insert já foi centralizado. Foi centralizado, pegou o efeito, tá bom? Depois do form insert, a gente tem essa parte aqui, ó, que é a parte do pesquisar. Então é o form read. Vamos abrir o form read. E o form read, a gente vai fazer a seguinte configuração nele, tá bom? O form read, ele não tem um main, então eu vou colocar aqui o main. Vou envolver tudo dentro do main. E vou criar também dentro do main um reader aqui do corpo da página. E vou só colocar um texto aqui, ó, pesquise por um nome. Não, pesquisa por nome. Pesquisa por nome. E aí eu preciso, para ele pegar as formatações, fazer a importação do arquivo CSS. Fica aqui, ó, pasta CSS, estilo.css. Vou salvar, vamos ver lá, atualizar, pesquisa por nome, então já resolvemos isso também. Agora ver todos, né, ó, o read all, tá certo? O read all, a gente vai fazer o seguinte, tá aqui o meu read all, né? E o read all, o que que precisa ser alinhado? A tabela, tá? Então aqui a gente já pode, aqui a gente já vai ter que fazer um pouquinho diferente. E aí existe, né, duas formas de fazer isso, tá? A primeira forma é colocar as tags HTML aqui dentro dos eixos. Então eu já fiz aqui no meu planejamento, né? Aí, por exemplo, a tag para importar o estilo CSS, eu posso fazer assim, ó, dentro de um eixo, né? Ó, eixo é link, relativo style sheet, type, texto CSS, href e o endereço. E a tag main e a tag reader, para ele pegar, né? Para ele pegar os efeitos lá do arquivo estilo.css, eu preciso criar a tag main também dentro
de uma tag eixo, né? Eu coloco aqui, ó, selecione um registro para atualizar. Criei a tag main. E aí eu preciso fechar a tag main lá embaixo, ó, depois da tabela. Fechei a minha tag main. Então, eu estou colocando aqui dentro do PHP HTML. Ele reconhece perfeitamente, sem nenhum problema. Vou atualizar, ó, ele já colocou aqui os registros. Aí o Edit Form também precisa ser alterado. Então, vamos lá no Edit Form. Cadê o Edit Form? Edit Form, Form Edit, né? É o Edit Form ou Form Edit? É Form Edit. Então, aqui no Form Edit, a gente pode fazer também. Só que aqui, ó, ele já está, né, finalizado. Ó. Daqui para cá é PHP, daqui para cá é HTML. Então, fica até mais interessante. Por quê? Porque eu só preciso colocar o meu main, coloco como HTML normal aqui, ó. Só preciso colocar o meu main. Estou colocando aqui, ó, a tag que importa o estilo, a tag main, o cabeçalho, selecionar a operação com o banco de dados, né? E aqui, ó, eu vou fechar a minha tag main. Fechando isso daqui e atualizando lá a página. Quando eu atualizar, ele já vai ficar aqui no centro, né? Selecionar a operação com banco de dados. Na verdade, aqui é altere os campos necessários. Olha só, já está aqui, certo? Altere os campos necessários. Vamos voltando. Então, a parte de atualizar também já está alinhada. Ok? Agora falta a parte de deletar. Tá? Aí a parte de deletar é o read all delete, né? Então, cadê o read all delete? Está aqui, ó. E desse daqui eu vou fazer diferente, tá? Só para a gente aprender de diversas formas. Por exemplo, tudo isso daqui está dentro do PHP. Mas se eu fizer o seguinte, né? Para eu não fazer como esse, quer ver? Como esse aqui, ó. Para eu não fazer colocando o eixo, aqui no read all eu posso fazer o seguinte. Até aqui é PHP, ó, e aqui fica... Até aqui só tem PHP puro. Então, o que eu posso fazer? Eu posso terminar o script do PHP, tá? E começar outro aqui, ó. Esse espaço aqui, ó, eu posso colocar HTML normal. E depois do fechamento do PHP, eu também posso colocar HTML normal. Então, o que eu vou fazer? Aqui nesse espaço, eu vou importar o arquivo CSS, vou criar a minha tag main, a tag header. E depois, né, a tag header já fecha aqui, e depois eu só fecho a tag main. Olha só, vamos lá, vamos atualizar, ó, delete um registro. Então, a gente já está, né, com o nosso sistema, né, bem mais interessante. Eu posso modificar também, deixar esses nomes mais intuitivos, né? Na verdade, menos técnicos, né? Porque o create, insert, isso aqui para um usuário é um nome que não é muito agradável. Então, isso aqui é mais para nós desenvolvedores. Então, aqui, ó, eu vou modificar e vou colocar cadastrar cliente. Esse outro eu vou modificar e vou colocar aqui, ó, pesquisa por nome. Esse outro eu vou colocar, alterar registro, para ficar com uma linguagem, né, mais próxima dos usuários. Então, vou atualizar. Então, eu já tenho aqui um sistemazinho que faz as 4 operações com o banco de dados. As 4 principais operações com o banco de dados. Tem outras operações mais complexas? Tem. Mas todas elas derivam dessas 4 operações básicas, né, que a gente acabou de fazer nesse sistema. E com isso a gente finaliza o nosso bloco e também, né, a nossa disciplina. Ok? Então, até mais.